Esta é a segunda palestra do nosso segundo ciclo de palestras para a comunidade brasileira sobre temas de interesse do brasileiro que reside aqui na região de Orlando e Central Florida. Nós queremos continuar com essa iniciativa, mas queremos ouvir vocês sobre quais são os temas de interesse para as nossas próximas edições. Então, se vocês têm algum assunto que vocês queiram que a gente aprofunde, mande uma mensagem para nós, que tão logo possível a gente vai incluir esse tema no próximo ciclo, que deve ser lá para maio, junho. Hoje temos conosco Patrícia Teixeira. Ela já participou do primeiro ciclo, numa palestra também sobre temas educacionais, que foi um grande sucesso. Houve muitas perguntas, muitas visualizações na internet. Então, nós achamos que valia a pena aprofundar um pouco mais o tema, focando talvez agora nessa sessão sobre as escolas no sistema público da Flórida, né, com foco em Orlando, e talvez mais adiante falando um pouco das universidades, que também é uma área de interesse da comunidade brasileira. Então, eu queria passar a palavra para a Patrícia. Obrigada. Muito bem-vinda. Obrigada. Bom, é um prazer estar aqui, né, podendo dividir um pouco esse conhecimento, né, que eu consegui construir desde que eu cheguei aqui, porque igual a todos vocês, né, eu também sou imigrante. Eu cheguei aqui contando um pouquinho, né, dessa história. Eu acho que até para começar, eu cheguei aqui exatamente como a maioria de vocês, né, buscando um lugar legal para morar. Meu marido foi transferido, mas anyway, buscando um lugar legal para morar e que tivesse muitas oportunidades para os meus filhos, né? A minha maior preocupação, além da qualidade de vida, lógico, né, era poder dar um futuro de oportunidades para os nossos filhos, né? E que muitas vezes a gente acabava ficando mais numa bolha meio que no Brasil, né? Então, assim, adoro o Brasil, gente. Não saí do Brasil por causa do Brasil. Saí do Brasil realmente porque meu marido foi transferido e eu vim como imigrante, tá? Bom, então, vamos contar um pouquinho da história da consultoria, né? E aí, deixa eu levantar, né? Vamos lá, que acho que falando do lado da tela vai ficando um pouquinho mais fácil, eu só vou ter que ir trocando ali os slides de vez em quando. Bom, por que a gente começou a Impacto Acadêmico, né? A Impacto Acadêmico ela é uma consultoria educacional focada em atender o imigrante. Só que o primeiro passo da consultoria é justamente o esclarecer, né? A gente buscou juntar todas as informações de qualidade para que o imigrante tivesse acesso a isso logo que chega aqui. Por quê, gente? Eu brinco, né? Eu sempre falo, vocês vão ver que eu falo um monte de frases construídas, né, para justamente vocês não esquecerem algumas mensagens que são extremamente importantes. Vamos lá. Primeiro, né, quando a gente chega aqui, a gente tem que tirar tudo que a gente aprendeu no Brasil de sistema de educação, que o MEC ensinou para a gente, que a escola ensinou para a gente, né, a gente vai ter que desaprender. Por quê? Porque tudo é muito diferente, né? Tudo é muito... um monte de, eu brinco que é um monte de sopa de letrinhas, né? Você chega aqui, aí começa a falar nono ano, sétimo ano, freshman year, sophomore year, onde é que eu aprendo a fazer a prova do FAST? A prova é uma sopa de letrinhas mega, né? E aí, como consultor, quando eu cheguei aqui eu não era consultora, gente, eu era só mãe, né? Eu tinha 2 adolescentes e fui para dentro do sistema público de educação, né? Para tentar entender. Fui como, gente? Como voluntária, né? Eu moro em Windermere, que é um county aqui de Orlando, e eu me candidatei a fazer trabalho voluntário na escola. E aí eu comecei a ver, né, que tinha muita coisa ali, numa high school, tá, gente? Eu já estava no finalzinho lá da educação. Eu comecei a ver que muitas adolescentes, né, principalmente as meninas que me procuravam mais, porque no Brasil eu sou psicóloga, né, e as meninas me procuravam muito, tia Tati, isso, tia Tati, aqui, né? E aí aquilo foi me chamando a atenção. E eu via que as meninas saíam de boas escolas no Brasil, excelentes escolas, inclusive, né? Só que quando chegavam no high school aqui, estavam fazendo matérias muito fáceis. Aí eu falava, gente, não faz muito sentido isso na minha cabeça, né? Por que elas estão fazendo matérias tão fáceis? Se elas estudavam escolas tão desafiadoras no Brasil, né?
E aquilo foi chamando muito a minha atenção. Até que chegamos próximo do início do que a gente chama de aplicação para a faculdade, né? Quando chegamos próximo da aplicação da faculdade, eu comecei a ver um monte de adolescente tendo crise de pânico. E aí eu falei, o que está acontecendo? Será que elas estão com medo de ir para a escola, né? Enfim, até que eu juntei uma meia dúzia e falei, gente, o que está acontecendo? Vocês estão com medo da violência? O que acontece? A gente não está numa escola violenta, o que está acontecendo? Enfim, aí qual foi a informação que eu tive? Para minha surpresa, elas estavam tendo crise de pânico na escola, basicamente porque elas tinham que chegar para a família e dizer para a família que elas não iam para uma faculdade, porque elas não tinham construído competência acadêmica para poder ir para a faculdade. E foi aí, gente, que eu pensei em construir a Impacto Acadêmico, né? Por quê? Porque a gente tem inúmeras consultorias, tá? Só que todas falam inglês, né? Então, como que eu consegui alcançar a comunidade brasileira através de algo que pudesse ter valor agregado para a comunidade? Através de uma consultoria que falasse português, né? E que mais do que falar português, entenderia a nossa cultura, né? Porque a gente não quer que o nosso filho vá estudar na Califórnia. A gente não quer que o nosso filho vá para o outro lado dos Estados Unidos, que é praticamente outro país, né? A gente quer que eles fiquem próximos. A gente quer poder bancar o estudo, o ensino superior. Mas essa história começa lá quando a gente faz a matrícula na escola, né? Então vamos, vocês entenderam agora quem é Impacto Acadêmico? Então vamos lá. Bom, como eu falei, né? Quando a gente muda para os Estados Unidos, a gente procura advogado, a gente tenta conseguir um visto para estar aqui, a gente comprova, né? Procura aluguel de imóvel, corretor, como que a gente vai morar, planejamento tributário, né? Porque a gente precisa começar a pagar nossos taxes aqui, dependendo do visto que a gente entrou. A gente procura serviços bancários, né? Investimento, como é que eu vou fazer, como é que eu vou trazer meu dinheiro, eu recebo em real, como é que eu vou transferir para cá? A gente procura como gerar renda em dólar, né? Posso trabalhar? Não posso trabalhar? Aquela história que a gente conhece. Seguro de vida, né? Que também é um negócio que aqui todo mundo tem seguro para tudo, né? Porque a gente sabe que se a gente não trabalhar, ninguém vai pagar, né, o nosso salário. Só que muitas vezes a gente vai deixando isso aqui por último. Por quê? Né? Porque as escolas públicas são gratuitas, né? Então a gente imagina, putz, vou para os Estados Unidos, a escola pública vai dar conta do meu filho, beleza. Só que a gente esquece que as faculdades são caras, muito caras, né? E se a gente lembra que eu falei que a gente vai ter que apagar tudo que a gente aprendeu no Brasil para poder construir o que a gente precisa aprender aqui, né? No Brasil, como é que é? A gente paga a escola para poder ir para a faculdade sem pagar, né, gente? É o contrário. Só que muitas vezes a gente está no meio do caminho. Eu cheguei aqui, minha filha já estava no final do high school, né? Então eu já tinha pago lá. E aí, como é que eu vou fazer para pagar aqui? Não tenho, não tinha essa poupança, né, gente? Então vamos lá. Bom, esses são os dois grandes mitos e por isso que eu peço para vocês esquecerem o que vocês aprenderam. Por quê? Quando a gente vem para cá, a gente acredita piamente nesses dois grandes mitos. Educação pública maravilhosa e meu filho vai jogar soccer e vai ter bolsa para o college, né? Não vai, gente. Sou obrigada a dizer para vocês que não vai, tá? Mas vamos começar pelo primeiro mito, né? A escola pública é maravilhosa. Não, ela não é maravilhosa por ser uma escola pública. Ela existe uma escola maravilhosa dentro da escola pública. Então, entende que a frase muitas vezes pega a gente de jeito? Por quê? E aí a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né? Porque no Brasil a gente não escolhe o nível de ensino que o nosso filho vai ter. A gente escolhe a escola que determina o nível de ensino que ele vai receber. Então, a gente entende que no Brasil, botei naquela escola difícil, ele vai ter uma boa educação. Ou ele vai atingir lá o college que a gente quer, a faculdade que a gente quer. Agora, botei numa escola mais fácil, ele é meio, né? Ele não gosta muito de estudar, né? Botei numa escola um pouquinho mais fácil, mas no final ele vai fazer um cursinho, vai fazer a prova do Enem, porque ele é um cara inteligente, e vai entrar na faculdade que a gente queria. Aqui, fake news. Não vai acontecer, tá? Então, por isso que eu falei, gente, deleta o que vocês aprenderam do Brasil e vamos começar de novo, tá? E, mais uma vez, não é que a escola pública não é maravilhosa. Existe uma escola maravilhosa dentro da escola pública.
mas não é a nota da escola que vai dar essa escola maravilhosa para vocês. A gente vai chegar até lá, tá? E a questão do esporte, né? O esporte no Brasil, ele pega uma peça na gente, né? Porque as crianças que estão na escola particular raramente vão ser jogadores de futebol, jogadores de basquete. Por quê? Porque o ensino ele é tão conteudista que ele não privilegia o esporte, né? Aqui, lembra, toda criança tem que estar na escola. Então, vamos lá, já tem muito mais gente na escola do que a gente teria em qualquer lugar no mundo. Né? Por quê? Porque é obrigatório estar na escola, é um direito da criança. Então ela vai para a escola, senão o pai vai tomar uma cartinha lá da corte, etc. Vai para a escola. Então tá todo mundo na escola. Na escola eles vão privilegiar, não é privilegiar, né? Eles privilegiam o acadêmico, sim, mas eles incentivam o esporte. Então imagina, se está todo mundo na escola e está todo mundo fazendo esporte, a competição é braba, gente. A competição é braba. Ou tu é o Neymar, ou então tu tá fora. Entendeu? Ou você é a Marta, eu até brinco com a Marta, né? Ou você é a Marta, ou você tá fora. Entendeu? Então, assim, não é fácil você jogar soccer pela escola. Não sei quem tem filho no high school, mas a minha filha, nossa, é difícil entrar no time. É difícil entrar no melhor time. Você pode ser boa pra caramba. Mas você tá competindo com 1.000 crianças, gente. 4.000 crianças dentro da mesma escola. Então, assim, não é fácil. Então, esquece isso aqui. Vamos lá. Beleza, seu filho é o Neymar? Ele vai jogar lá na Europa. Não vai nem estar aqui. Se ele está aqui na escola, né? Vamos investir. Lógico, o esporte é saúde, esporte é legal, esporte constrói, esporte ensina, mas não fica esperando a bolsa cair do colo, porque não vai acontecer, tá? Então, assim, difícil pra caramba, tá? Acontece, em alguns casos, sim, com crianças muito competentes, sim, acontece, mas muitas vezes elas têm que abrir mão do acadêmico, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, ok? Vamos lá. Os objetivos da educação americana. Vamos começar do zero, né? Lembra que eu falei? Vamos apagar tudo que a gente aprendeu e vamos começar de novo. O objetivo da educação americana, gente, é formar cidadãos americanos. Quem são os cidadãos americanos? Pessoas que obedecem regras que contribuam para o andamento da sociedade. Quais são os 3 pilares da educação americana em termos de conteúdo? Escrita, leitura, escrita e rapidez de raciocínio, tá? Que são as contas. Então, eles não estão preocupados com a globalização mundial, eles não estão preocupados em te informar com o que está acontecendo na guerra da Ucrânia. Não vai acontecer, tá? Eles estão focados em ajudar o seu filho a aprender a ler, a escrever e fazer conta. Esse é o foco da educação americana, ok? A ida para o college é uma escolha da família. Então, a ida para a faculdade, quem tem que escolher é a família. A escola não sabe se seu filho vai para a faculdade ou não. Na teoria, a escola não se preocupa com isso. Por quê? Porque, em média, 60% das crianças, 50% das crianças que estão na escola não vão fazer faculdade. Paty, mas elas vão acabar o high school e vão trabalhar? Sim, gente. Elas vão acabar o high school e vão trabalhar e vão ter uma vida digna, né? Por quê? Porque elas se formaram no high school, não esquece, elas tiveram 12 anos de educação, a gente vai falar sobre isso, né? Elas são capazes de se formar e trabalhar. Elas têm salário. E muitas vezes, não quer dizer que elas nunca vão fazer faculdade. Só que elas não vão de imediato. Por quê? Porque o college custa caro. Então, muitas famílias não conseguem bancar, mesmo tendo 12 anos de educação gratuita, né? Entre aspas, porque a gente paga uma conta, né? A gente paga uma taxa para poder ter a escola, né? Elas não vão ter dinheiro para pagar essa faculdade. Então, como é que elas conseguem mandar o filho para a faculdade? Mérito acadêmico, né? O tal da bolsa do esporte, às vezes, né? Ou se endividando de alguma forma, ou endividando o próprio adolescente que está indo para a faculdade, tá? Mas isso a gente está falando lá na frente, beleza? Esse é o final do processo, que é o que o embaixador falou, né? A gente só vai falar disso na próxima palestra, né? Como é que a gente chega até a faculdade? Mas antes, a gente precisa entender o que a gente precisa fazer antes de chegar na faculdade. Se a gente, como família, a gente quer que o nosso filho frequente uma faculdade,
A gente vai ter que se orientar, a gente vai ter que ajudar o nosso filho. Como é que a gente pode, gente, com tantas escolhas que vocês vão ver aqui, deixar essas escolhas na mão de uma criança? A gente está deixando o futuro da criança na mão da criança? É isso mesmo? Que foi o que eu vivenciei lá no começo da minha história, né? Crianças que foram colocadas dentro de uma escola excelente, mas não fizeram o melhor currículo para ir para o college. Então, essa pegadinha aí é que a gente precisa orientar vocês. A gente precisa que vocês saibam o que vocês estão fazendo. Vocês precisam que vocês saibam qual é a escolha que eles têm, porque a escolha que eles têm vai muito além das eletivas, né, que são as electives. Parece que eles só estão escolhendo as eletivas, mas eles não estão, gente. Existe um sistema, existe um caminho, né? Vamos lá. As diferenças do sistema de educação, né? Então, vamos lá, vamos deletar o que a gente aprendeu no Brasil, mas a gente vai fazer uma junção, né? Vamos desaprender aqui para poder aprender aqui. Vamos lá. Escolher onde a gente mora independente da escola, né? No Brasil, a gente não depende do lugar que a gente mora para a gente ir para a escola. Aqui a gente depende, né? Que é o tal do zip code, que é o CEP, né? Da nossa residência. O CEP da nossa residência vai jogar a gente para um tipo de escola, né? Qual é o tipo de escola? São as escolas públicas tradicionais. Essas são aquelas que o governo americano tem obrigação de fornecer, né? Um guarda-chuva federal, porque a educação é uma responsabilidade do governo federal, mas quem paga a conta é o governo estadual, tá? Então, varia de estado para estado, e eu brinco que a gente tem 50 estados, são 50 países diferentes, né? Porque cada estado tem a sua regra, e às vezes cada condado tem sua regra, né, gente? Então, ainda piora para o meu lado, né? Vocês já entenderam. Então, é muita regra para a gente aprender e obedecer. Então, às vezes, a família me liga. Outro dia me ligou uma família de um estado que a gente ainda não atendia. Eu falei, olha só, você só faz um favor, você me dá pelo menos 2 semanas para estudar o seu estado, porque o seu estado é muito complexo. Enfim, e tudo que a gente aprendeu, nem sempre a gente vai conseguir usar. Tá? Então, a gente também tem um aprendizado a fazer nos 50 estados que a gente pode morar aqui. Tá? Então tá, então vocês entenderam que aqui o zip code vai te dar aquela escola que é a escola que o seu filho tem que ir. Você tem escolhas, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, quais são essas escolhas, mas na teoria você chega aqui, aluga uma casa, bota seu filho na escola, tá? O currículo acadêmico no Brasil ele é fixo, determinado pelo MEC. Hoje até tem algumas escolhas, né, que o MEC botou lá no final do ensino médio, né? Então tem algumas profissões meio que estão ali dentro do currículo, mas a gente não tem muita escolha, a gente tem que fazer todas as matérias obrigatórias, matemática, história, geografia, ciências, enfim. Tem lá a construção, todo mundo tem que fazer. Aqui não é assim, tá? E de acordo com o nível acadêmico da escola, né? Então o MEC determina, a escola tem um nível acadêmico, ela vai obedecer todas as regras ou ela vai ficar ali trabalhando junto com o MEC para construir esse currículo. Aqui não é assim, aqui o currículo é flexível, escolhido pelo aluno com pré-requisitos obrigatórios, né? Então, aqui, mesmo a matemática, mesmo a história, mesmo a geografia, mesmo a química, você pode se formar sem fazer física, gente. Você pode se formar, passar 12 anos no ensino sem fazer física. Por quê? Porque não são matérias obrigatórias. Aqui a gente tem 4 main courses obrigatórios, que são inglês, matemática, ciências e social science. O resto não é obrigatório. E a gente pode construir esse currículo da forma que o nosso filho quiser. Tá? Então, isso desde o middle, tá? Isso não é lá no high, não. Isso é, na verdade, isso é desde o elementary. Mas no elementary, né, que são os primeiros anos da escola, a gente vai falar também, a gente tem menos escolhas possíveis. Por quê? Porque é onde forma a base da educação americana, que eu falei para vocês que é o quê? Leitura, escrita e fazer conta. Rapidez de raciocínio, ok? Vamos lá. Turmas formadas e definidas por ano no Brasil, né? Então você tem a turma do 3º ano, a turma do 4º ano, aí você tem o 3º ano A, o 3º ano B. Aqui não é assim. Aqui só é assim nos primeiros anos da escola. Depois, eles trocam de sala, né? Então eu encontro com meu amigo na turma de matemática. Depois eu vou para uma turma avançada de inglês, eu já não encontro mais com aquele amigo que está na turma básica.
Então, eu começo a ter as escolhas dos créditos, né, dos níveis de matéria. Que na educação brasileira, a gente só vai encontrar lá na faculdade, né? E mesmo assim não é nível, né? É matéria que a gente vai escolher. Então, a gente não tem essas escolhas ao longo da educação fundamental e do ensino médio, tá? Mas aqui a gente tem, ok? E aqui as turmas são móveis definidas por crédito, como eu falei. O ano letivo no Brasil, ele começa em fevereiro. E o ano letivo nos Estados Unidos, ele começa em agosto. Então, esse é sempre um ponto muito complexo, né? Que as pessoas chegam aqui e falam, meu filho repetiu 6 vezes. Gente, ninguém repetiu nada, né? Vamos lá. Lembra que eu falei? Deleta o que aprendeu no Brasil. Deleta o que você ficou lá. A educação é completamente diferente. Ele está repetindo o quê? Ele só estaria repetindo se a educação fosse igual, né? Só que vocês têm que lembrar que a regra começa em agosto. Então, se começa em agosto, o corte da idade também vai ser diferente. Para que você quer adiantar o seu filho que nem inglês fala? Você vai fazer as aulas em português? Se você for fazer as aulas em português, beleza, mas não vai. A gente vai fazer em inglês, então dá tempo para ele, gente. Por que vocês estão preocupados em adiantar? Não faz sentido. Faz muito mais sentido a gente conseguir atrasar, né? Dá tempo para ele se adaptar. Dá tempo para ele ficar na idade correta. Porque vocês já pensaram, né? Eu sempre faço essa brincadeira. Imagina o cara que está jogando basquete. Vamos dizer que seu filho tem a habilidade de jogar basquete. E aí você adianta ele 6 meses, né? Vamos dizer que você chegue aqui, por algum motivo, você resolva que tem que botar, porque a escola não vai fazer isso na teoria, tá? Na maioria dos estados, a tendência é você voltar 6 meses, ok? Vamos dizer que ele jogue basquete. O cara de 16, gente, tem um corpo completamente diferente do menino de 15. Só que ele vai estar competindo com os caras do ano dele. Então, ele perde um ano de fisiologia, de biologia, né? Então, como é que ele vai poder ser bom naquele esporte? Às vezes ele até é bom, mas ele não tem o corpo, né? Porque o menino, gente, muda completamente, né? Vocês sabem, dá um espichão que, nossa senhora. E é bem na fase onde a gente precisa dessa estrutura física para os esportes, por exemplo. Às vezes a maturidade, né? Às vezes ele é um bebê no ano seguinte você fala, gente, deu um clique na cabeça, o que aconteceu? Maturidade, maturação biológica. Então, essa diferença dos 6 meses, vocês têm que lembrar que eles estão aqui nos Estados Unidos, eles não estão no Brasil, então eles não estão atrasados, eles estão no momento certo. Por isso, eles são retroagidos 6 meses. Eles não reprovaram 6 meses, pelo amor de Deus, tira essa palavra da cabeça. Porque senão, né, lembra, seus filhos têm ouvido. Né? Quando você fala para eles que eles estão reprovando 6 meses, que eles estão ficando para trás 6 meses, eles acreditam, gente. Isso é psicológico, né? Ele vai entender, então não preciso fazer nada, já que eu estou reprovando, tem que fazer de novo? Nossa, mas meu pai muda para um lugar e eu tenho que reprovar? Não, né, gente? Então, cuidado com essas palavras. Porque isso constrói crianças, né, que estão escutando o que você está falando e eles vão agir na escola de acordo com o que você está falando, tá? E por último, né, ir para a faculdade, 5 horas de permanência na escola, e aqui vocês sabem que são em média 7 horas, então eles ficam mais tempo na escola, ok? E para a faculdade, você no Brasil, você não conta uma história. Você pode ter sentado no fundão, ter ficado olhando para o teto, ter ficado contando a pá do ventilador. O cara era super inteligente, tirava o setezinho dele lá, estava bem. Chegou no final, ele resolveu estudar, passou para engenharia no FRJ. Beleza, o cara tá bem pra caraca, né? Mas ele só tem o quê? A prova do Enem. Aqui, a gente vai ter que contar uma história. Por quê? Porque quem escolhe o seu filho é a faculdade. Você não escolhe, você até escolhe, né? Você até aplica para a faculdade. Mas não necessariamente você vai ser aceito. Por quê? Porque a gente vai ter que contar uma história. E essa história começa aonde, gente? No middle school. No 7º ano do middle school. Ela pode começar se você estiver numa escola pública tradicional. Tá? Então, mais uma vez, o quadro é muito flexível, tem histórias que só começam no 9º ano, a grande maioria, mas se o seu filho for muito inteligente, muito competente, muito capaz no sistema, pode começar no 7º ano. E é importante que comece, tá? Então, beleza. Vamos lá.
Isso aqui também é uma pergunta que sempre me fazem, né? Ah, mas se meu filho tivesse numa escola privada, ele ia para a melhor faculdade. Como ele está na pública, ele não vai conseguir. Mentira, gente. Tudo mentira, tá? Você tem como construir um excelente currículo acadêmico dentro de uma escola pública, desde que você, como família, ajude o seu filho a navegar esse sistema, ok? Mas não é melhor ir para a faculdade, para a escola privada, né? Até porque ela é cara pra caramba, né? Se puder pagar, beleza, vai para a escola privada. Mas nada garante que na escola privada você vai ter uma educação melhor, mais competente do que numa escola pública, desde que você, como família, saiba. O que muda de um para o outro? Então, vamos lá. Depende, que é o que eu estou falando, né? Lógico que tem lugares que é mais complexo, depende da violência da escola, depende de várias questões que cabe à família avaliar. Mas, se a escola pública tem um currículo competente, vamos lá. Custo do ensino público, pago pelos impostos. Porém, as boas escolas ficam em áreas residenciais que pagam maior valor de IPTU, né? Então, o que são as boas escolas? As boas escolas são as que têm nota A, gente? Elas são boas. Existe uma escola boa dentro da escola A. E esse é um jargão que eu uso para vocês nunca mais esquecerem. Existem muitas escolas dentro de uma escola A. Existe uma escola A+, que é a que vai levar o seu filho para a faculdade. Existe a escola A, existe a escola B e existe a escola C. Se o seu filho estiver dentro de uma escola A, vamos pegar as escolas aqui, né? A gente está na área de Windermere, Dr. Phillips, etc. Se o seu filho está numa escola A, que são essas high schools, né? Não necessariamente ele pode estar no currículo acadêmico e vai levar ele para a faculdade. Vocês sabiam disso, gente? Não. Pois é. Então, dentro dessa escola A, tem uma escola C. E se ele estiver lá, lembra, se vocês não estiverem participando da educação, se vocês não estiverem entendendo quais são as matérias que eles estão fazendo, se vocês não estiverem acompanhando esses processos, se vocês estiverem dizendo assim para mim, como muitas vezes acontece, qual é o nível de matéria que seu filho faz dentro da escola? Ih, não sei não, fala aí com ele. Oi? Fala com quem? Lógico que eu vou falar com a criança, né, gente? Mas eles são crianças. Né? Eles sabem o nível de matéria que eles estão escolhendo? Vocês deixariam acontecer isso no Brasil? Não. Vocês até poderiam mudar da escola difícil para a escola fácil, né? Vocês até tomariam essa atitude. Putz, meu filho não está indo bem nessa escola, vamos para outra escola? Beleza, vocês tomariam essa atitude. Mas vocês deixariam ele escolher? Não. Então, aí é que está a grande pegadinha, tá? A gente vai chegar lá e eu vou mostrar para vocês essas escolas, ok? Então, vamos lá. Em ambas, o valor da escola privada, né, ela varia de... Você vai pagar o seu property tax, quer você queira, quer você não queira, ok? Na escola pública ou na escola privada. Só que a escola privada, ela vai te cobrar um valor do que a gente chama de tuition, que é um valor anual que você vai ter que pagar, porque ela é uma instituição, mesmo que sem fins lucrativos, ela não se beneficia do pagamento do Estado, tá? Então, você vai pagar entre $10 mil e $50 mil por ano para o seu filho estudar nessa escola. Se você tiver esse dinheiro, beleza. Vamos lá. Em ambas a gente consegue construir um bom currículo, mas devemos sempre considerar os rankings. Né? O que são os rankings? São os rankings daquela escola. Né? Lembrando que seu filho está numa escola pública, ele vai competir dentro da escola pública. Se ele está numa escola privada, ele compete dentro da escola privada. Tá? A gente vai falar mais sobre esses detalhes. Na escola pública, todos são aceitos por leis, e na particular, com status válido. Então, assim, não tenho status, meu filho não fala inglês, não aceita. Para você entrar numa escola privada, ele tem que falar inglês, ele tem que fazer uma prova de inglês, ele tem que fazer uma prova de proficiência em inglês. Então, se ele não tiver o mínimo necessário, a escola privada pode não aceitar o seu filho. Por quê? Porque ela não tem o ESOL, ela não tem vários suportes que a escola pública dá, que você poderia estar sendo beneficiado na escola pública, pelo menos temporariamente, tá? Bom, tem disponível o programa chamado ESOL, como eu falei, a escola privada não tem, a escola pública tem, né? O tamanho das turmas, realmente, na escola privada é um pouco menor, mas a escola pública também não tem, por lei, né? A lei garante o nível de professor-aluno dentro da escola. Então, as escolas
particulares, elas têm um weight menor, mas as escolas públicas não têm um nível muito alto de professor-aluno. Tá? Ao contrário. A formação dos professores, nas escolas públicas, a formação do professor tem que ser acadêmica. Na escola privada, não. Então, também tem essa diferença. Para algumas matérias é até legal não ser, né, uma formação acadêmica, mas para a grande maioria das matérias, ter uma formação acadêmica, ter um mestrado, ter um doutorado, é legal. Né? São professores qualificados. Inclusive, eles têm salários melhores do que da escola privada. Tá? Eles têm benefícios maiores. Então, isso é um negócio legal. Então, onde, teoricamente, estão os bons professores, gente? Lógico que a privada vai tentar pegar esses bons professores de outro jeito. Mas os bons professores, aqueles que têm carreira, que querem fazer carreira, eles estão na escola pública. Tá? Então, não se enganem, né? Beleza, temos condição, temos... Então, qual é a diversidade, né, Paty? É um pouco do que eu falo. E o transporte só existe na escola pública, tá? Na escola privada você vai ter que pagar também, você vai ter que levar seu filho para a escola. A grande diferença da escola pública e privada está na diversidade, né? E a diversidade, eu não estou falando de diversidade de raça, de social, econômica, nada disso. Eu estou falando da diversidade de interesses, né? Essa é a mais complexa. Por quê, gente? Lembra lá, o que define a escola pública? O seu zip code. Então, no seu zip code vai ter gente de todo jeito. Né? A gente não tem como garantir que todo mundo que mora naquele bairro quer ir para uma faculdade. Então, a grande questão da escola pública é você ter o que a gente chama de peer pressure, né? Que é a pressão dos que estão à sua volta, né? Daqueles que têm a mesma idade. Porque vamos lá, né? Não sei quem tem filho adolescente aí, mas chega um momento que o pai não sabe mais nada. Né? Quem sabe é o amigo do lado, quem sabe sei lá, não sei onde é que eles... a internet, né? Enfim. Então, depende de quem está ali do lado dele é que vai construir essa tal história dele, né? A diferença é que na escola privada, né, provavelmente o pai, por estar pagando um caminhão de dinheiro, ele vai estar ali, eu quero que você vá para uma boa faculdade. Nem sempre acontece, tá, gente? Só estou avisando. Mas, teoricamente, todo mundo que está ali tem uma construção de interesse igual. Eu quero que meu filho vá para uma faculdade. Na escola pública, isso não é uma verdade. Lembra do que eu falei? Que só 50% da galerinha que está ali é que vai se formar e vai direto para uma faculdade? Numa escola privada, os números são muito altos. 98%, 99%. Então, não tem o pressure, né? A pressão acadêmica na escola privada é muito maior. Porque o cara tem que ir, né? Na pública, não. Na pública, eu posso pegar meu diploma e trabalhar. Então, eu não tenho essa pressão psicológica do acadêmico, tá? E isso eu chamo de diversidade de interesses, que passa pela família. A gente esperar que o estudante com 14 anos saiba que ele quer ser médico, cirurgião, neurológico, isso não vai acontecer, gente. Ele quer ser médico e médico ganha muito dinheiro, né? Ele nem sabe se ele tem habilidade para aquilo, mas ele quer, né? O máximo que ele quer. E tem aqueles que nem sabem o que querem, né? Chega lá nos 47 segundo tempo sem saber. E tudo bem. Mas a família tem que estar por trás, ok? Alguém tem que saber para onde vai o interesse daquela criança, ok? Vamos lá. Isso é uma coisa que a gente fala muito, né? Como matricular o meu filho na escola, né? É sempre uma dúvida da galera que está chegando, né? Como é que eu faço para matricular? Gente, eles não podem exigir, vamos lá, um visto para vocês, tá? Quais são os documentos que ele exigem? Certidão de nascimento. O passaporte, sem a página do visto, ok? Então, vocês vão me perguntar, qual é o certo? O certo é que vocês têm que ter um visto para estar aqui. Ponto. Mas a escola não vai negar a aplicação de ninguém dentro da escola, ok? Vocês vão ter que apresentar um documento de identificação, que é a carteira de nascimento, a certidão de nascimento ou o passaporte. No kindergarten, né, a orientação é que você entra com o kindergarten a partir, completando 5 anos até o dia 1º de setembro, ou no first grade, completando 6 anos. Por isso que dá essa desconexão de 6 meses, ok? Porque no Brasil o corte eu acho que é março, não sei se mudou,
mas acho que o corte no Brasil é março e o corte aqui é setembro. Então, tem exatamente a desconexão dos 6 meses, tá? O histórico escolar atualizado e, se possível, traduzido para o inglês. Por quê? Poucas escolas pedem, tá, gente? Aqui na Flórida. Mas no resto dos Estados Unidos inteiro, eles pedem a tradução do currículo, ok? Então, se puderem, tragam traduzido, porque ajuda muito no processo andar rápido. Senão eles têm que esperar uma pessoa brasileira para chegar, para fazer a tradução, para poder botar seu filho, para cadastrar o seu filho na escola, ok? Carteira de vacinação, essa é uma pergunta que eu sempre recebo, tá? A carteira de vacinação do Brasil não vale aqui. Você precisa trazer ela para cá, para que você vá numa instituição do local que você mora, aqui no Florida Health, enfim, que é um departamento público de saúde, tá? Para validar a sua carteira de vacinação. E em alguns momentos, você tem que tomar vacina sim. Ah, mas eu tenho que tomar de novo? Tem que tomar de novo, porque os prazos não obedecem os prazos americanos. Então, muitas vezes acontece você... Mas meu filho já tomou 2 doses dessa vacina, vai ter que tomar a terceira? Vai ter que tomar a terceira. Tá? Lógico que isso é limitado a credo, né? Tem a questão da religião, se você tem uma declaração da religião que você não pode tomar vacinas, enfim. Aí é particular de cada um, mas o processo é esse. Você tem que trazer a carteira de vacinação no Brasil, ir numa agência de saúde do local que você mora e validar. Tem profissionais, tem pediatras que validam a carteira de vacinação. Hoje está demorando pra caramba aqui no Orange County a validação da carteira, porque tem uma fila imensa, né? Mas se vocês tiverem já plano de saúde aqui, alguma coisa, e puderem ir através de um pediatra, seria o melhor. Né? Mais rápido, muito mais rápido. Ok? Bom, o exame de saúde, que é um physical exam, não adianta trazer um physical exam do Brasil, tem que ser um profissional daqui que faça, e não precisa ser um médico, né? Tem instituições, o próprio Walmart hoje, ele tem uma área de saúde que faz um physical exam, acho que custa $30, uma coisa assim, para você poder botar seu filho na escola. A maioria dos envios são feitos online, porém, hoje já foi modificado, existe um appointment presencial para aceitar o seu filho na escola. Tá? Então, eles vão chamar a família para ir na escola. Você faz o upload dessa documentação toda online e depois você leva o documento, vai até a escola para que a escola conheça a família e coloque o filho nas matérias que ele vai cursar naquela escola, ok? Se eu não falo inglês, não tem jeito, gente. Se eu não falo inglês, você vai ter que se virar lá. Por quê? Porque até conseguir alguém que acompanhe não é fácil, tá? Hoje, mesmo como consultoria, uma das coisas que a gente definiu é que a gente não tem essas autorizações. Por quê? Porque para cada família é uma autorização, é um inferno, o processo você tem que dar pátrio poder sobre aquela criança. Enfim, para você, fora da família, ir na escola, e isso é um processo que vocês têm que se preocupar, tá? Quem está na escola pública, se vocês estão aqui, vocês não têm família aqui, tanto o marido quanto a mulher tem que se preocupar com a guarda daquela criança, tá? Então, assim, procurem direitinho a informação, isso é outra palestra, né, pra gente falar, mas precisa ter pessoas responsáveis, porque se acontecer alguma coisa com você ou com a sua esposa, vocês tenham alguém que possa tirar o seu filho da escola, etc, tá? Isso é uma preocupação que vocês precisam ter, tá? Depois a gente fala mais sobre isso, vamos lá. Bom, sistema educacional americano. Vamos lá, vamos deletar tudo que a gente aprendeu e vamos aprender de novo, né? Pré-kindergarten, pre-K ou kindergarten, não é obrigatório. O sistema educacional americano, como eu falei, é um guarda-chuva federal de 12 anos obrigatório, do first ao 12, do primeiro ao 12º, ok? Então, isso o governo federal ele institucionaliza e o Estado é que tem que operacionalizar, tá? Então, isso é o mínimo que o seu filho vai ter aqui nos Estados Unidos, do primeiro ao 12º, de forma gratuita e pública, tá? Você não vai precisar pagar por isso. Agora, como é que isso se constrói? Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto elementos, 5 anos. 3 anos. Tá? Em alguns estados, são 4, 4 e 4. Em outros estados, na grande maioria, são 5, 3 e 4, tá? No caso da Flórida,
tá? A gente tem um governo que instituiu que o kindergarten é obrigatório, tá? Então, o governo paga para vocês terem também o kindergarten na grande maioria dos condados, tá? Você tem o kindergarten de forma gratuita, mas você não tem antes do kindergarten, pre-K, etc. Aí sim depende do condado. Lembra que eu falei? Governo federal, governo estadual, condado. Se o condado tiver dinheiro para bancar o pre-K, ele vai oferecer. Se o condado não tiver dinheiro para bancar o pre-K, ele vai cobrar de você alguma coisa, mas vão ter escolas que ele não é responsável por elas, mas ele orienta, tá? Então, beleza. Crianças de 2 a 5 anos não é obrigatório, nem sempre é oferecido pelo sistema público. No elementary, o ensino já passa a ser obrigatório. A criança tem que estar na escola a partir dos 6 anos de idade, como eu falei, tá? Em alguns estados é 7, mas aqui é 6. Então, a criança tem que estar na escola. Então, não cheguem aqui e deixem a criança em casa sem que vocês registrem a criança como homeschool, tá? Porque vocês podem, se alguém denunciar vocês podem ir presos, tá? Porque o seu filho tem direito à educação, independente da família que você seja, ele tem que estar na escola, tá? E não é uma escola física, pode ser uma escola em casa? Pode, desde que tenha o registro dessa escola, tá? Beleza, então o ensino é público, obrigatório, 5 anos de duração. O que eles ensinam aí? Esses 3 pilares que eu falei desde o início para vocês. Leitura, escrita, rapidez de raciocínio. Não sei quem está aí, né? Eu imagino que as criancinhas estão aí no elementary. Vocês vão ver que eles incentivam muito, gente, leitura. Coisa que muitas vezes a gente já não faz mais no Brasil, né? No Brasil, eu não sei se vocês sabem, mas o aprendizado da língua, ele é silábico, tá? E vocês vão ver que aqui não é. Né? Eles estão até fazendo estudo, tem algumas escolas experimentais, estão tentando a questão das sílabas, né? Mas aqui não é. Então, como é que eles aprendem as palavras? Lendo. Aí você vai falar, mas como é que a criança não sabe ler, ela aprende a palavra? É exatamente esse o modelo de educação aqui. Ela precisa ler o que ela não sabe para ela aprender a ler, tá? Essa é a lógica. Ela começa a construir as palavras através de uma formação visual, né? Ela aprende que aquilo ali, aquela palavra que começa com a, na, é uma palavra. E aí ela vai construindo essa lógica na cabeça. Então, toda escola tem uma biblioteca, vocês já notaram? E eles se preocupam muito com os livros que está sendo lido, com o que tem dentro da escola, né? O que eles estão lendo, o que eles estão tendo acesso, qual é o conteúdo, porque aqui eles leem, gente. Então, a gente precisa ler, a gente precisa incentivar o nosso filho a ler. Não é ler no Kindle, pelo amor de Deus. Não é ler na tela, é ler livro. Importante, porque eles leem o livro, eles produzem um writing, né? Eles produzem um resumo para ver se eles entenderam. É assim que eles vão construindo esse conhecimento ao longo dos primeiros 5 anos da escola. Se a gente estiver ensinando B com A da Bá, B com E da Bé, vai dar ruim. Entendeu? Por isso que a gente tem que desaprender o que a gente aprendeu. Senão, a gente fica forçando eles a aprenderem de um jeito que é conflitante com o que eles estão efetivamente aprendendo na escola. A matemática é diferente, gente. Não sei quem está aqui, né? Mas faz uma divisão aqui nos Estados Unidos. É complexa. Eu não entendo. Né? Hoje eu entendo, gente. Mas no começo eu falava, gente, tão mais fácil fazer de outro jeito. Né? Era meu conflito com meus filhos. Eles pediam alguma ajuda, eu falava, ih. Aí eles falavam, ih, mãe, melhor você não ajudar, não, porque você vai complicar. Né? Sim. Né? Mesmo sendo engenheira, eu não conseguia ajudar. Por quê? Porque eu não aprendi daquele jeito. E aí, se eu construir do meu jeito, vai conflitar a cabecinha deles. Então, eu deixava. Então, isso é uma questão, tá? Então, a gente aprende de forma diferente. Mas lembrando, o que eles estão aprendendo na escola? Leitura, escrita, rapidez de raciocínio. Eles têm outras matérias? Tem. É aí que eu falo que a escolha das eletivas são legais. Né? Por quê? Porque eu estou desenvolvendo o raciocínio, eu estou desenvolvendo novas habilidades, eu estou, né? E tem, sei lá, 30 escolhas de eletivas, é legal. Só que qual matéria que meu filho está fazendo? E aí eu sempre volto à questão, né, que é o importante aqui do Elementary, que é o tal do Gifted. Né? O que é o tal do Gifted, gente? O Gifted é um rótulo, tá? Mas nada mais é do que uma avaliação de QI, ok?
mas seu filho não é superdotado. Sou obrigada a te dizer que, independente dele ser gifted, ele não é superdotado. Superdotado é aquela construção que a gente sabe no Brasil, no qual ele não suporta estar na escola, ok? Então, de algum momento, alguém identificou que essa criança tem um QI tão alto que ela não suporta estar ali. Por quê? Porque estar ali significa obedecer regra. Lembra que eu falei que é obedecer regra? A criança superdotada, ela não consegue, porque o QI dela não dá conta de obedecer, de fazer tudo direitinho, tudo organizadinho. Não consegue, tá? Então, ela sai do sistema, ela não dá conta do sistema. Lembra? Zip code, todo mundo dentro da mesma escola. Então, foi todo mundo para a escola. Legal. E aquela criança que está no limite de cima, que chega na sala, né, tem um amiguinho que tem mais dificuldade, que demora 40 minutos para fazer um dever e ela faz em 5. Como é que ela fica dentro da sala de aula? Está todo mundo dentro da mesma escola. Não tem opção. O que eu faço? A professora vai identificar que existe uma questão. E o gifted, na verdade, o que é gifted, gente? É presente, né? É um presente. Ele vem com um presentinho, né? Eu brinco que o gifted, e muda isso na cabeça de vocês, ele veio com um presente. O que é o presente? É uma habilidade. Então, ele é um pouquinho mais inteligente intelectualmente que a galerinha que está ali. Mas ele não dá conta de ficar ali. Senão ele vai atrapalhar o resto. Né? Não quer dizer que ele é melhor ou que ele é pior. Naquele momento, ele está melhor. Então, ele faz uma prova chamada Gifted, né? Que na verdade não é a prova que chama Gifted, a prova é uma prova de inteligência, né? E aí, o seu filho recebe um rótulo Gifted. Gifted é bom ou Gifted é ruim? Não é. A gente está nos Estados Unidos. Como psicóloga, eu não gosto do rótulo, né? Mas aqui tudo é rótulo, gente. Não tem o que a gente fazer. Pode. A prova na Flórida, ela acontece, e aí começam as regras. Por isso vocês precisam entender como o sistema funciona. Né? Essas são as questões, né? Meu filho chegou no primeiro ano, ele não está fluente no segundo em inglês. Como é que ele vai fazer a prova? Não vai dar ruim, né, gente? A prova é em inglês, ele não está fluente. O que adianta ele fazer a prova? Não adianta ele fazer a prova no segundo ano. Mesmo que ele seja gifted, ele não pode fazer a prova no segundo ano. Então, a partir do segundo ano, a família tem que estar próxima para solicitar a prova para a escola, tá? Eu não lembro exatamente qual é a regra da Flórida, mas eu acho que você pode solicitar 2 vezes ao longo do elementary, tá? Você pode solicitar, normalmente a escola promove uma vez e você solicita uma segunda vez, tá? Para fazer no particular é muito caro, inclusive você pode fazer no particular, só que é caro, né? Então vale a pena você acompanhar o sistema e solicitar que o sistema público faça isso, porque ele faz. Tá? Mas o seu filho tem que ter notas boas, né? Ele tem que demonstrar essa habilidade. Não só nas notas, mas às vezes perturbando a professora dentro da sala de aula, perturbando o amiguinho do lado. Aí gera aqueles diagnósticos que vocês conhecem, né? Mas às vezes é basicamente o nível da matéria que ele está fazendo. Porque está todo mundo ali dentro, gente. Se lembra? Vocês não escolheram a escola, né? Então a escola não é mais desafiadora. Mas eles precisam de uma matéria mais desafiadora, tá? Então, quando eles saem como gifted, não é que eles não vão conviver com crianças da idade dele, eles vão. Só que eles vão fazer matérias mais avançadas. Vale a pena? Vale. Desde que você entenda que aquilo é bom para o seu filho, tá? Lógico que no elementary tem que ser bom para ele, tem que ser bom para o sistema, tem que ser bom para você, ok? Mas a partir do middle, basicamente tem que ser bom para ele ir para a faculdade, né? Se aquilo é bom para ele ir para a faculdade, porque esse é o caminho que a família quer determinar para o filho, vale a pena, tá? A diferença é, quem não é gifted vai para a faculdade? Claro que vai, gente. A partir do high school isso praticamente cai por terra, tá? Mas até o middle, lembra que eu falei que você pode fazer matérias no 7º ano que contam lá para o currículo da faculdade? É assim que eles chegam lá. Sendo gifted, sendo avançados pelo sistema ou fazendo escolhas desafiadoras. E muitas vezes a família não está segura para fazer essas escolhas, tá? Então, beleza, entendemos o elementary? O foco do elementary é esse, tem a tal da prova. E lembrando, ao longo de todo o sistema de educação da Flórida, que é o que a gente está focando hoje, tem a prova estadual. O que é a prova estadual? É o tal do FAST, gente. Tá? É uma prova de inglês e matemática que define, entre aspas, a proficiência do seu filho dentro daquela escola. Então, tanto a escola é avaliada quanto o seu filho é avaliado. Tá?
Então, aquelas notas de 1 a 5, na verdade, vai determinar a proficiência naquele ano letivo. Então, ele não pode ser gifted e tirar 2 no FAST, porque o 2 não aprova ele naquele ano. Então, a gente tem que ficar muito atento a essas provas e entender como é que elas funcionam, porque elas estão ali por um motivo, tá? O middle school. O middle school é um processo de amadurecimento, né? O governo americano entende o middle school como um processo de transição entre a fase infantil e a fase da adolescência. Então, a gente chama da fase da pré-adolescência, né? Aqui, o que eles buscam construir? Autorresponsabilidade, autonomia e responsabilidade. Até aqui vinha a pastinha com os deveres, você sabia o que ia fazer, não sei o quê, tinha acesso à escola. Quando chega aqui, meio tem uma mudança radical, né? A mudança radical é o quê? Bom, beleza, agora a criança tem que ser responsável. Gente, quantas crianças são responsáveis com 11 anos de idade? Pouquíssimas. Então, precisa continuar acompanhando, precisa continuar entendendo. Se o sistema não vai adiantar o seu filho por si só, eu tenho que entender onde ele está. Qual é o nível do inglês que meu filho está fazendo? Aí começa a brincadeira das escolas, que eu falei. Então, vamos lá. No Elementary, quantas escolas tem? 2. Dentro da mesma, aliás, 3, na verdade. Tem uma escola de educação especial, que eu nem falei sobre ela, tá? Que é um tema, a gente já teve até palestras sobre isso, né, Mar? Tem a escola de educação especial, que é o suporte governamental aos diagnósticos, tá? Então tem lá o 504, o IEP, e beleza, tá todo mundo lá. Tem uma escola que é onde 70% das crianças estão, que é a normal, entre aspas, a average, que eles chamam de básica, e tem a avançada, que é a do gifted. Muitas vezes, todo mundo na mesma escola, ok? Então, entenderam que tem 3 escolas ali dentro? Beleza. Quando a gente vai para o middle, a gente passa a ter mais escolas. Por quê? Porque quando eu vou lá com o rótulo de gifted, né? Eu tenho educação especial, eu tenho educação básica, eu tenho educação gifted, que está ali dentro, porque eles já estão adiantando, e eu tenho o avançado, onde eu começo a escolher o que meu filho está fazendo, tá? Então, dentro de uma middle, já tem 4 bolinhas ali. Imagina que tem 4 escolas ali dentro que estão se revezando. Ah, mas eu tenho que estar em todas as matérias avançadas para estar na escola avançada? Não. Mas naquilo que ele tem habilidade, ele deveria estar. Se ele não está, a gente está desperdiçando. E aí é que começa, né, nessa fase de autorresponsabilidade, a tal do amadurecimento, é que começa o problema. Por quê? Se eu deixo o meu filho nas matérias fáceis, quanto que ele vai tirar, gente? A. Tá? O A não é tirania. O A é a condição que o sistema oferece para o seu filho para performar. Então, vamos lá. No Brasil, tirar 9 é difícil pra caramba. Então, quando a gente tira 7, a gente fica feliz. Se o seu filho tirar 7 aqui, ele está mal. Se ele tirar 8 aqui, ele está mais ou menos. Se ele tirar 9, ele não está fazendo mais do que a obrigação dele. Captaram? Ele não é super inteligente para tirar 9. É basicamente um preenchimento de regras. Então, eu vou para a escola, eu presto atenção no professor, eu faço o dever de casa, eu faço o dever de sala, eu faço o study guide e eu faço a prova. Eu vou tirar quanto? A. O study guide é igual à prova, não sei se vocês sabem. É igual, não muda nem o número. Então, se seu filho tiver obedecido o processo, ele vai tirar A. Vocês não vão ser tiranos de cobrar o A dele. Mas vocês precisam entender que se eles tirarem 10 ou 6, tem alguma coisa no processo que não está funcionando. Pode ser um problema de aprendizagem? Claro que pode, mas é a última opção. Normalmente, a opção é porque eles não estudaram, porque eles não fizeram dever, porque eles não entregaram a tempo, porque eles têm 60 assignments sem fazer, né? Quantas vezes eu abro o sistema lá de uma criança, o Skyward, né? E tem lá 120 assignments sem fazer. Aí eu falo, gente, o que aconteceu? Né? Lógico que a nota dele tá o quê? 6. Não tá nem F, tá? Tá C. Então, gente, prestem atenção, tá? Porque a forma de avaliação também é diferente. Então, tirar A é importante, ok? E começa a ser muito importante no middle school. Porque é isso que vai adiantando o seu filho, né? Eu tiro A, significa que eu sou competente naquela matéria e que eu posso fazer uma mais desafiadora. Agora, quantos de nós, como crianças, vamos escolher matérias mais desafiadoras? Vamos escolher estudar mais?
A gente não escolhe nem hoje, né, gente? Vamos lá. Se tiver que ler um livro assim, a gente vai escolher o assim. Né? Então, eles também. Então, o que eles vão fazer? Eles vão escolher sempre a acomodação. E aí que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque se a gente está olhando a matéria fácil com a nota A, e a gente não promover esse desafio, quem vai fazer? Não vai ser a escola. Sinto informar para vocês. Fala. Sim. Você escolhe várias matérias no middle school, inclusive matérias do high school. Depois a gente fala mais detalhes sobre isso, mas tem escolhas ali que é o grande benefício que o sistema oferece. Tá? Vou te explicar depois. A gente fala em separado que eu te explico. Bom, então no middle school você tem lá, e para vocês verem, vocês têm 7 créditos de high school que podem ser escolhidos no middle school. Então ele já pode fazer 7 matérias do middle, do high no middle. E ele vai carregar aquilo. Paty, mas para que eu quero que meu filho faça essas matérias? Porque normalmente são créditos de matemática, por exemplo. Então, em vez dele fazer 4 créditos no high school, ele vai fazer 6. O que o college vai preferir? O cara que fez 6 ou o cara que fez 4, aplicando para engenharia? O cara que fez 6, né, gente? Óbvio, né? Porque ele chegou mais longe. Não só ele chegou mais longe, como ele tinha mais proficiência, porque ele fez 6 créditos de matemática. O que o college prefere? O cara, lógico que se ele estiver aplicando para Fine Arts, talvez não faça diferença. Essa é a lógica, entendeu? Qual é a habilidade do meu filho? Mas ele fez uma apresentação de teatro incrível no middle school, entrou numa escola magnet de performing arts e fez uma construção incrível no teatro da Dr. Phillips High School. Olha que legal. Ele vai para um college de Fine Arts. Né? Ah, mudei de ideia no meio do caminho. Putz, mas ele tentou, né, gente? Vamos lá, você consegue mostrar essa história. Lembra que eu falei que o que a gente conta lá para a faculdade é uma história? Né? Agora, meu filho só quer ir trabalhar. Beleza, não faz diferença se ele está na matéria básica ou se ele está na matéria avançada. Ele vai pegar o diploma dele e vai trabalhar, mas ele tem que cumprir os pré-requisitos obrigatórios. Tá? Então, para se formar lá na frente, aqui no high school, eu tenho que obedecer regras. Eu tenho que fazer um mínimo de créditos. Mínimo, 4 créditos de inglês, 4 de matemática, 3 de ciências, 3 de social science, enfim, tem outros tantos requisitos lá. No total, na Flórida, 23 créditos. Ok? Tem uma pergunta aqui online. Se tratando de high school, é melhor uma nota B em uma EP ou uma nota A em uma matéria average? Uma nota B numa AP, né? Que é uma Advanced Placement. Então, lembra? 3 escolas no elementary, 4 escolas no middle, 6 escolas no high school. Então, quando eu vou lá e procuro a minha casa pela escola A, tá legal, desde que o seu filho entre na escola A do high school. Senão, não vai, tá? Então, as matérias no high school a gente tem matérias básicas, matérias honors, matérias APs, diplomas, que podem ser International Bachelorette ou ACE, que é um diploma de Cambridge, Dual Enrollment, enfim, gente, sopa de letrinhas total, né? Se eu não souber o que aquilo significa, o que eu vou fazer? Deixa a escola resolver. A escola vai resolver? Não. Até vai, né? Porque ela tem que botar seu filho em alguma matéria. Vocês acham que ela vai botar o seu filho na matéria desafiadora? Claro que não, ele nem vai querer. Ele vai dar um jeito de chegar lá para a counselor e falar, ó, eu não gosto dessa matéria não, eu posso não performar bem. E a gente lida nesse momento, né, gente, eu como uma parte da minha formação é psicologia, né, eu sou engenheira e psicóloga. Quando a gente não estuda durante muito tempo, a gente tem uma dificuldade de voltar a estudar. Né? Não sei se vocês já passaram por isso, eu sei que eu fui engenharia, me formei, trabalhei, depois me voltei para fazer psicologia, gente, eu já era mais velha. Durante os 3 primeiros meses, era uma luta de cabeça. Vocês não imaginam, eu achei que eu estava com problema no cérebro. Eu falei, gente, eu não vou ter de fazer uma porque o cérebro é um músculo, né, gente?
tá sem som. Tá. Paty, vamos colocar outro também? Esse tá sem som. Tá. Desculpa. Não, fica tranquilo. E eu sou super defensora da educação pública daqui. Por quê? Gente, sabe quanto é que é o orçamento do condado de Orange County? 3 bilhões de dólares. Eles gastam 3 bilhões de dólares com a educação do filho de vocês. Então, tem uma educação boa ali dentro, gente. Tem um investimento. O investimento é incrível. Só que vocês têm que conhecer. Eu não sei se vocês sabem, mas todo o sistema do Orange County hoje existe em português. Quantas vezes vocês entraram no Parent Academy? Quantas vezes vocês leram o que estava ali? Precisa ler, gente. Precisa entender o que está falando, precisa ir na reunião. Ah, mas eu não falo inglês, tem que aprender a falar inglês. Você está nos Estados Unidos. A gente não tá, por mais que a gente esteja na Flórida, né? A gente precisa falar inglês em algum momento. Como é que a gente vai ajudar nosso filho se a gente não fala inglês? Ele vai ajudar a gente pro resto da vida? Não. Então, beleza. Chegamos no high school, temos as maiores escolhas e os maiores desafios. Por quê? Porque aqui, teoricamente, seu filho amadureceu, mas aqui ele é adolescente. E aí ele é o quê? Rebelde, né? Rebelde. A mãe fala, faz isso, aí ele faz exatamente o contrário. Aí dá com a cara na parede. Não tem jeito, né? E aí eu falo que aí tá a sopa de letrinhas completa, né? Porque aí tem, como eu falei, né? As 6 escolas ali dentro, os testes, porque aí não passa a ser só o FAS, passa a ser o End of Course, tem várias matérias que no final tem uma prova, tem o PSAT, que eles são corajosos de sentar para fazer a prova, acreditando que é um preparatório do SAT, quer dizer, os Estados Unidos dá uma prova nos Estados Unidos inteiro, no mesmo momento, para ter uma nota só para preparar para o SAT? Claro que não. Se o seu filho não vai para a faculdade, ele nunca vai fazer o SAT. Para que ele dá aquela prova? Ele tem que estudar para aquela prova. Essa historinha que ele chega em casa falando, ah, mas o PSAT não vale nada, vale para caramba, eles que não sabem. Vale para eles, vale para a escola e vale para uma bolsa de $40 mil que eles podem ganhar. Só que eles não sabem. Então, eles precisam, tem muitas coisas acontecendo dentro da escola que sequer eles participam, como clubs, como projetos, como trabalhos voluntários, trabalhos de empreendedorismo, protagonismo dentro da escola que eles não estão acostumados, porque a gente não tem isso lá, né? A gente vai para a escola, tem aula e vamos para casa. A escola aqui não é assim. A escola aqui tem um monte de coisas dentro da escola, que eu falo que é o currículo do high school, né? Se seu filho quer ir para uma faculdade, ele tem que ter o acadêmico, que já é o mínimo esperado. E o resto é o protagonismo que ele faz dentro da escola, que eu chamo de atividades extracurriculares. O que são as atividades extracurriculares? Aquilo que ele não é obrigado a fazer, mas que ele escolhe fazer dentro ou fora da escola. O que eles escolhem fazer hoje? Joguinho? TikTok. Né? Esse TikTok a gente podia matar ele. Brincadeira. Tem um monte de amigos que trabalham no TikTok, gente. Vão matar, deixa eu ver isso. Mas é complexo, né? Eles ficam 8 horas ali. Né? Dedinho. Outro dia, eu juro por Deus, eu vi uma criança, 7 anos, sentada no TikTok durante 6 horas. 6 horas. Será que ela sabe? Se eu perguntar pra ela, toda hora que ela falava pra ele, pro menininho, falei, mas qual foi o primeiro vídeo que você viu? Sei não, tia. O que ele tá vendo ali? Sei lá. O que ele tá vendo ali? Né? Nem a gente não sabe. Pois é. Mas ele tá 6 horas ali. Então ele podia estar essas 6 horas fazendo outra coisa, fazendo um monte de trabalho legal. Tem trabalho voluntário aqui de... Nossa, né? Na igreja, um monte. Imagina, de monte. Trabalho com idoso, trabalho com criança, trabalho no hospital.
tal, trabalho, nossa, eu amo a Fundação Give Kids the World, que é uma fundação da Disney, que trabalha com crianças em estado terminal, que tem um lugar que você vai e você serve comida para essas crianças. É tão legal, gente. Mas tem que querer, né? Aí entram as escolhas, que são mais difíceis da educação americana. Pra gente, né? Para eles também. Não é só pra gente, não. É porque a gente não sabe, eles sabem. Eles podem deixar de escolher. A gente, muitas vezes, não sabe que precisava escolher, né? E o nosso filho também não. Só que eles são crianças, né, gente? Eu sempre lembro isso. O adulto da relação somos nós. Se a gente resolveu mudar, se a gente resolveu vir para cá, se a gente resolveu trazer eles para dar oportunidades, precisamos nos preparar para isso. Porque o sistema não é preparado para isso. O sistema é preparado basicamente para dar um diploma de high school para o seu filho. Ok? Se essa for a sua expectativa, beleza. Eles vão fazer. Esse é o principal objetivo deles. Inclusive, eles ganham bônus por causa disso. Hoje, eu não sei se vocês sabem, mas a Flórida é um dos top estados em termos de educação. Eles formam, em média, 92% das crianças que se formam no high school sabem ler, escrever e fazer conta, que é o mais importante. Então, eles são proficientes. Então, no Orange County é 96%, o que é mais 96 ou 97, tá? O que ainda é maior. Então, eles são bons no que eles fazem. Só que eles não vão levar seu filho para o college, entendeu? Então, se a gente veio buscar, qual o tipo de educação que cada família veio buscar vai depender do objetivo da família, tá? Bom, e para a gente terminar, a gente vai dar uma introdução, né? Para a gente depois continuar, quem sabe, se for de interesse aí da comunidade, a gente falar da ida para a faculdade, né? Lembrando que a partir do primeiro dia de formado no high school, tudo é pago, ok? Tudo é pago. Mas o mérito acadêmico pode levar o meu filho para a faculdade sem pagar nada. Então, se eu souber navegar o sistema, desafiando ele sendo competente, ele sendo proficiente, eu posso ir para uma faculdade sem pagar nada. Hoje, na Flórida, a gente tem o primeiro ensino, top 1 dos Estados Unidos em custo-benefício para a ida para a faculdade. Por quê? Porque tem um monte de scholarship para quem tem residência permanente, ok? Eu tenho visto de estudante. Não está incluído nesse processo. Tem outros benefícios, mas não esses. Não dá para ir pagando zero para a faculdade, tá? Mas se eu tenho meu filho aqui, tudo direitinho, ele se desafiou no sistema, ele é super top, ele foi acompanhando o sistema acadêmico e foi performando, nossa, ele pode pagar nada na faculdade, gente. Só que começa lá no 7º ano, entendeu? Começa no desafio. Pode ser que ele não consiga 100%, pode ser que ele consiga 75%, já é coisa pra caramba, né? Por quê? Porque tudo é pago, né? Tipos de faculdade, a gente tem de todos os tipos, igual no Brasil, pública, privada, e temos um plano B, que é o tal do Community College, né? A gente vai falar um dia sobre isso, mas é importante que vocês saibam que existe. Beleza, não fiz tudo que eu precisava fazer no high school, tá tudo perdido? Não. Tem um monte de estratégias que a gente pode usar para o seu filho ainda alcançar a faculdade, sem problema nenhum. Lógico que não vai ser tão interessante para ele, não vai ser tão desafiador, mas tem um plano B, tá? Os valores são muito altos se comparado às faculdades do Brasil, principalmente as privadas, né? O valor aqui varia de 8 a 80, literalmente. Tem faculdades que custam 8 mil por ano e tem faculdades que vão custar 80 mil por ano. Mas mesmo 8 mil por ano é dinheiro pra caramba, né, gente? Então, temos que pensar sobre isso. Para vocês terem uma ideia, eu vou ter aqui os valores, mais ou menos, né, do que são o custo de uma faculdade privada, mais ou menos 48 mil dólares por ano, né? São 4 anos, tá? As públicas, se você vem de outro estado para a Flórida, você vai gastar, em média, 26 mil dólares. E se você mora na Flórida e faz uma faculdade na Flórida, com os benefícios financeiros, você pode pagar de 10 mil dólares até zero. Tá? O que já é bom pra caramba, tá? Por isso a Flórida, hoje a gente tem 12 faculdades públicas no top 500 e 4 no top 200, sendo que a Universidade da Flórida é a 5ª melhor faculdade pública dos Estados Unidos. 23ª no ranking nacional, incluindo todas as privadas. Então, vale a pena estudar na Flórida, desde que tenhamos mérito acadêmico. Onde quer que estiver? Na Flórida,
qualquer lugar que tiver. Qualquer Na lugar. Flórida, você tem os mesmos benefícios. Sim. Qual o estado que tem a melhor faculdade, a maior da América? Não, a maior é aqui, é a UCF. A maior faculdade em número de alunos é a UCF. Não, melhor. A melhor, ela é muito relativa, né? No ranking, ela varia entre Harvard, UC Berkeley e, às vezes, Princeton. Elas ficam no norte dos Estados Unidos ou na Califórnia, né? Mas depende do ranking, depende da forma de avaliação. O fato é que se você estiver na top 200, gente, você tá bem pra caramba. Né? Eu brinco que se você... E tem vários admissions office, né, dessas top faculdades que falam que muitas vezes eles negam estudantes que eles sabem que teriam um futuro incrível naquela faculdade, mas não tem vaga, né? Porque é muito competitivo. Mas 200, as top 200, gente, é maravilhoso. Você sai da faculdade empregado. Eu estava vendo outro dia um vídeo da UCF aqui, né, de uma cliente nossa que tem filha, ela estuda, ela faz graduate school na UCF. Todos os dias do mês de fevereiro, teve banquinhas de empresas privadas dentro da faculdade contratando. Estudante, não é formado, não, é estudante, gente, para trabalhar para eles. Por quê? Porque hoje a gente tem uma demanda enorme de mão de obra qualificada aqui nos Estados Unidos que eles não dão conta. Né? Tem mais emprego do que mão de obra. Então, quando a gente fala, né, e aí é um pouco do que a gente tem que pensar na hora de se mudar para cá, né, faz parte do planejamento, né, a educação dos nossos filhos faz parte desse planejamento, né. Vamos lembrar lá do primeiro slide, por mais que a gente deixe por último, ele vai ser o que vai ser relevante daqui a 10 anos, né. Então, assim, vou continuar morando nos Estados Unidos daqui a 10 anos, então eu tenho que ter investido muito na educação do meu filho. E para ele ter um futuro de oportunidades, ele não está num país ruim, ele está num país excelente para isso. E especialmente se ele tiver educação de ensino superior. Ok? E lembrando, não é uma escolha da escola, é uma escolha da família. Então a gente precisa mudar essa cabeça para que lá na frente ele tenha essa opção. Eu posso ir para uma escola, para uma faculdade pública, pagando pouco, mas que vai dar um futuro de possibilidade para o nosso filho. Tá? Se ele não quiser ir para a faculdade, ótimo. Mas se ele quiser, que ele tenha a possibilidade de ir pagando pouco. Tá? Acho que é esse o recado, né, amor? Enfim, espero ter atendido. Se tiverem perguntas que vocês querem fazer, eu estou super à disposição. Tem 2 perguntas aqui da internet. Tá. A primeira é sobre reprovação. Como funciona a reprovação no sistema escolar americano? Não existe reprovação, tá? Os 12 anos são 12 anos de aprovação automática, mesmo que a performance acadêmica não seja boa. Então, mesmo que você tenha Fs ao longo, especialmente do elementary e do middle, o seu filho vai ser aprovado. Por quê? Porque eles entendem que não é uma matéria que vai reprovar o seu filho. Para o seu filho ser reprovado, você precisa de uma junta, né? Tem que ter o principal da escola, o psicólogo da escola, a professora e a família autorizando a reprovação, tá? Lembrando, a educação aqui depende de uma escolha da família. A responsabilidade está na mão da família, tanto para reprovar quanto para aprovar. Lógico que a nota é uma referência. Tá. A outra pergunta é mais para a psicóloga Patrícia, eu acho. Porque ela pergunta assim, alguma dica para conseguir fazer esporte, matérias avançadas e voluntariado e viver a adolescência? Então, eu tenho 2 filhos, gente. Os 2 conseguiram fazer isso de uma forma equilibrada. Lógico que nem sempre é fácil, né? Ele vai ter que abrir mão de algumas coisas, mas ele está abrindo mão. Se ele estiver abrindo mão do joguinho, do TikTok, estamos bem. Agora, o que não pode, dá tempo, tá? Uma das estratégias que a gente usa, né, é o summer, né? O summer é muito importante para o americano. E não é 3 meses de férias, gente. O summer, aqui nos Estados Unidos, ele tem 90 dias justamente para a gente poder fazer essas experiências. Para a gente poder se dedicar a coisas que a gente gosta de fazer. Trabalhos voluntários, trabalhos como a gente faz no summer, né? Ah, mas meu filho não vai ter férias? Ele vai ter férias, gente. 90 dias. Você já viu alguém ter 90 dias de férias? Ninguém tem 90 dias de férias. Que bom que ele aprenda, né? Porque quando ele começar a trabalhar aqui, ele vai ter uma semana. Que triste. Né? Então, não vai ter 90 dias de férias, gente. Então, o summer é uma das mudanças culturais que a gente precisa colocar na nossa cabeça.
né? Então, vamos fazer o quê? Vamos experimentar outros esportes? Tem um monte de summer camp de esportes. Tem um monte de summer camp acadêmico. Tem um monte de trabalho voluntário no summer. Vamos fazer. Dá tempo de fazer tudo. Garanto para vocês. Ó, Patrícia, a última pergunta é, ele pede para você repetir quais são as 6 escolas da high school, dentro da high school. Vamos lá. Básica, Honors ou Advanced, APs, Advanced Placement. Todas as escolas high school têm esses 3 níveis de matéria. E tem outros 3 níveis. Um é educação especial, que está fora disso, como a gente falou. A gente tem os diplomas, que são os IBs e o ACE. O IB é um diploma suíço, o ACE é um diploma de Cambridge, que é uma instituição da Inglaterra, tá? Que a maioria das escolas do condado de Orange tem, e do Osceola também tem algumas, que são diplomas internacionais, que se associam àquelas 3 primeiras escolas que a gente falou. E a gente tem o Dual Enrollment, que na verdade é você cursar matérias de college ainda no high school, tá? Então, a gente tem essas 6 escolas ali dentro. A gente ainda pode botar outras, tá? Mas não vou botar não para confundir a cabeça de vocês. Mas a gente soma, não são escolas, não são locais físicos diferentes, são escolhas acadêmicas diferentes, ok? Foi? Foi. O meu filho chegou no 7º ano, começou agora esse ano. E aí colocaram ele em matemática avançada, né? Até eu não entendia muito sobre isso, né? E aí ele falou assim, mãe, a senhora tem que ir lá na escola porque eu estou tendo muita dificuldade e eu quero voltar para a matemática. Eu falei, não, se te colocar na avançada, você vai aprender ela. Se está tendo dificuldade, é nela que você vai melhorar. Talvez a dificuldade dele não esteja na matemática. Talvez a dificuldade dele esteja na compreensão do enunciado em inglês. Isso. Então, pode ser que seja isso. A gente tem que analisar o caso dele específico, porque ele acabou de chegar, ele não deve ter o inglês fluente, então quando o cara bota o enunciado lá, como é que ele vai entender? Ele até sabe fazer a conta, mas ele não sabe o que ele está pedindo. Então, a gente tem que entender como é que isso está funcionando. Sim, e aí eu deixei ele, né? E aí agora ele falou assim, eu já estou até começando a entender. Então, era isso mesmo. A gente tem que, né, muitas vezes a gente vai ter que tomar essas decisões difíceis, né, gente? A gente vai ter que botar eles, aceitar o desafio enquanto possível, acompanhar a performance. Agora, vamos botar ele fluente o mais rápido possível, né? Porque aí o problema passa a não ser mais a matemática, né? Vamos trabalhar no inglês, ok? Só uma curiosidade, o aluno que opta, ou a família que opta pelo homeschooling, você acha que diminui as chances desse aluno entrar no... Não diminui. O problema, na verdade, é dependendo da instituição, né? Lembrando que cada instituição, cada faculdade vai olhar o seu filho, né, de um jeito, vai olhar aquele adolescente de um jeito. O homeschooling, o grande problema do homeschooling, ele não está associado a uma base, né, de formação. O que eu quero dizer com isso? Eu faço as matérias que diz respeito à minha religião. O college vai olhar? Não, tá fora. Entendeu? Mas eu só gosto dessas aqui porque essa daqui tem um conteúdo que eu aprovo como família. Ok, entendo, mas o college não vai olhar. Então, depende do tipo de homeschooling que você faz. Existem homeschooling, a gente já teve um cliente que era homeschooling, que entrou numa faculdade super legal e teve todos os benefícios que existem na Flórida. Ele entrou na USF, que é uma faculdade em Tampa, pública. Ele tinha um diploma, isso também é uma coisa que tem que prestar atenção, né? Para você entrar numa faculdade, você tem que estar cumprindo os pré-requisitos da Flórida, né? Porque senão você não vai ter o diploma. Então, o homeschooling, ele é legal uma vez que você entenda como o processo funciona e que você qualifique o seu filho a fazer o que você, como família, prioriza, mas sem deixar de valer aquilo que o sistema prioriza. Porque ele não vai olhar se ele fez um monte de crédito de religião em prol da social science. Não vai trocar, entendeu? Ele vai ter que fazer o social science e vai ter que fazer a religião. Tudo bem, não tem problema. Quando é assim, tá ok ser homeschooling. O problema é que a maioria dos casos existe uma troca. Eu priorizo isso em vez disso. E aí, chega lá na frente, a gente tem um problema para aplicar, tá? Não é pergunta, mas assim, é só para agradecer pelo rico conteúdo. Nós, assim, chegamos aqui há 1 mês e meio e, assim, a gente está naquela fase ainda, digamos assim, depressiva ainda, né? Porque nós fizemos a matrícula das 2, nós temos uma no high
e uma no elementary. E a gente, tudo para conseguir os documentos, os papéis, enfim, tudo isso. O operacional. Né? O operacional. E aí as suas primeiras telas, acho que a primeira ou a segunda tela, já foi, eu não sei se foi um momento assim mais depressivo, se eu fico pior ou se eu fico melhor. Eu causo esse impacto nas pessoas. Né? Tô entendendo. Tô causando... Isso é muito engraçado. Você está falando porque exatamente. o último item que você colocou, que a gente não teoriza, mas assim, no nosso caso, a decisão de mudança foi pela escola. Sim. Só que assim... Todo o resto te ocupa. Exatamente. Quando você ranqueou e eu coloquei o último, eu falei, mas isso tinha que ser o meu primeiro, né? Entendi. E aí a gente inverteu Essa as ordens. Né, essa é a psicóloga. Essa é a psicóloga. Aí, Vamos dar agora, conta da assim, sua depressão, vamos mudar a ordem do negócio. E assim, e porque todos os conteúdos que a gente via a respeito, e olha assim, que a gente fez processo consular, que assim... Vocês fizeram tudo bonitinho. Tudo bonitinho, a gente imaginou que estava tudo planejado, só que não, né? Só então, que não. assim, Eu sei disso. aí Eu causo esse impacto nas pessoas. Ainda bem que você não chorou. Pois Eu também, eu não Também. segurei, eu confesso. Acontece, gente. Bom, brincadeiras, mas é isso, né? A gente está aqui, eu acho que a parceria com o consulado é justamente por a gente entender que vocês precisam de boa informação, né? Vocês precisam desse cuidado. Vocês precisam saber que vocês não sabem. É o só que não, né? Eu planejei tudo, só que não. Então, quando eu não sei que eu não sei, eu não me informo, eu não busco informação. A partir do momento que eu saio desse processo, né, entre aspas, de ignorar algo que eu não sei, e eu entro em algo que eu preciso saber, tudo muda, gente. E é isso que eu espero que vocês façam, né? Muda. Pega e vão em frente. Ah, eu posso contratar? Eu não posso. Então, eu vou procurar no sistema, eu vou procurar de algum jeito entender. E se eu não entender, eu vou procurar os meios para fazer entender, tá? É isso. Eu acho que a minha mensagem aqui é do consulado também, né, dessa parceria, justamente trazer para esses brasileiros que vieram aqui, buscar essa oportunidade, que mudaram, que estão aqui, que estão vivenciando, que estão agregando, poder construir essa nova história, mas essa nova história de sucesso, né? Buscando exatamente o que você veio buscar, alcançar o que você veio buscar, tá? Fala. Também quero agradecê-la pela palestra tão esclarecedora. E eu fiquei pensando que há muitos anos atrás eu deveria ter havido esse tipo de palestra. E eu quero parabenizar ao embaixador João Lucas, porque dentro das igrejas, embaixador, isso é tão desafiador. Está ali um dos líderes da igreja, a esposa dele é americana. E casais como esse agora que acaba de chegar, ela tem que atendê-los, né, Tati? Pelo fato dela ser americana, ter sido educada aqui na Flórida, nasceu aqui em Orlando, ela é muito procurada para esclarecer essas coisas, porque os pais chegam como eles chegaram. Vêm buscar uma melhoria para os filhos, mas deparam-se com tudo diferente. É outro país, é outra cultura, temos que esquecer tudo lá. Então, a gente tem um Instagram, imagina, pastora. É um prazer, né? Como eu falei, a gente tem um Instagram que a gente traz muito conteúdo gratuito, né? A Marcela já colocou. Tem muito, segue o Instagram e participem das palestras gratuitas. A gente faz online, a gente faz ao vivo, né? A gente faz qualquer negócio, gente. Se vocês quiserem me procurar, vai ser um prazer. A gente tem uma estrutura hoje para atender a comunidade brasileira. Crescemos pra caramba nos últimos 3 anos. Hoje a gente tem um perfil que a gente atende por ano, mais de 300 famílias, né? Hoje a gente está colocando mais de 100 seniors nas faculdades. Então a gente tem um programa que é um programa com mérito e de reconhecimento, né? Então se vocês puderem procurar, procurem. Não é tão caro quanto vocês imaginam. Vocês vão investir na educação do seu filho e certamente vocês vão pagar lá na frente com os benefícios financeiros da ida para o college. Então pensem, invistam, valorizem e busquem informação. Temos gratuita e temos as consultorias aí, tá bom? Obrigada, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Bom sábado para todo mundo e que a gente tenha outros encontros como esse. Obrigada.